5 adubos que nós usamos aqui para deixar os nossos cactos e suculentas lindos, lindos e saudáveis. E eu tô aqui na frente do nosso famoso armário de cuidados com o celular na mão. E antes de começar esse vídeo eu já estava respondendo pelo menos umas 3 clientes aqui a respeito da adubação. Aliás, antes de entrar no assunto da adubação, quem é que já tem aí um cantinho de cuidados? Um armário, uma prateleira, uma mesa, enfim, qualquer cantinho que tu possa pôr as coisas que as tuas plantinhas aí precisam. 5 adubos, nós na verdade usamos mais, mas a Fábio disse, vamos fazer um vídeo mostrando os 5 adubos que mais usamos. Muitas dúvidas surgem quanto à adubação, né? E, inclusive, pessoal, daqui a pouquinho eu quero falar de uma planta que nunca mostramos aqui no canal e que ela faz o que, uns 3 anos que está com nós? 2 anos é tranquilo, né? Ganhamos de presente. E eu vou falar em vídeo aqui, essa pessoa que me deu essa planta vai me puxar as orelhas, porque eu não cuidei do presente, mas eu já vou falar sobre isso daqui a pouco. Vamos apresentar os adubos que mais usamos então, que é o adubo de suculentas. Deixa eu chegar pertinho, não é planta, mas é o que deixa as plantas bonitas. Eu vou ter que abrir esses baldinhos aqui para poder mostrar para vocês como aplica também, não é só apresentar. Adubo para cactos tem que ter também, né? Afinal, temos bastante cactos aqui. E uma curiosidade, tem vezes que eu misturo os dois. E eu já vou dizer que planta é que eu faço isso, tá? Quem acompanha já sempre e assiduamente já sabe qual é a planta. Já sabe, né? Na hora da aplicação eu explico então. Então, adubo de cactos e suculentas. Esse aqui é para pôr no substrato. Eu já vou abrir um, porque senão depois eu fujo do fio da meada, como se diz. Ó, já abri um aqui, já vou abrir o de suculenta também. E quando o Vander falou, esse é para pôr no substrato, não é somente misturado na hora que tu vai fazer o substrato. Pode ser sobre o substrato. Isso, já está plantado. No substrato. Claro que quando a gente vai fazer um plantio, já prepara o substrato, ali a gente já faz a adubação misturado. Já vamos fazer na prática esses 2 adubos aqui, como se usa, que aí já fica pronta essa parte aqui. Vou preparar um substrato para plantar e eu tenho mais ou menos 1 litro de substrato aqui, então eu vou encher bem uma colher e vou misturar, tá, gente? Dá mais uma pitadinha. É que nem quando eu faço as minhas galinhadas lá, eu boto meio que arrumo e no final dá certo. Fica bom. Ó. Pronto, o substrato prontinho para plantar. Adubado. Aqui eu botei de cactos. Se eu fosse plantar uma palmeira de Madagascar, aí eu gosto de misturar os dois, já expliquei isso, tá? Para dar uma estrutura, crescer um pouquinho mais ligeiro, mas também crescer com força, com estrutura, tá? Então é por isso que eu gosto de acrescentar de cacto também. Já tem a planta plantada, aqui temos uma Pachypodium Saundersii. Que tá linda demais. Sim, tem um galho fujão aqui, que eu tô de olho nele, eu já tô louco para cortar ele fora. Eu quero essa planta. Aqui eu quero Caudex, mas isso é um assunto para outro vídeo. Eu preciso adubar essa planta aqui, ó. E como eu falei que na Pachypodium eu gosto de misturar os dois, eu vou botar nesse vaso grande 1 colher de cada. Eu tenho aqui o adubo de cactos, não, suculentas. E olhando assim, a aparência é muito similar, tá, pessoal? O que muda é a questão de nutriente mesmo, ó. E aqui agora eu vou botar um de cacto também. E aí, eu vou dar uma misturada ali, ó. Acho que a Fábio consegue mostrar. Sim. Como é um adubo orgânico, sempre é legal tu cobrir com o substrato, misturar no substrato, não deixar ele destapado. Tá. Descoberto. Vem eu com o tapado e destapado, o pessoal não entende a minha linguagem. Né? Então já conhecemos os 2 adubos, os primeiros 2, porque são 5 adubos que usamos aqui então em cactos e suculentas. Mas tem mais, tá, pessoal? Esse aqui é um. Ah, mas um substitui o outro? Essa é uma outra dúvida. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, né? A tricodiadema deixamos aqui na mesa porque a gente sabe que a gente aduba ela o ano inteiro, na verdade, né? Nunca deixamos de adubar. Tinha uma época que a gente não adubava no verão. E foi um erro que a gente cometeu. É um erro que a gente cometia, tá? Ela ficava muito debilitada. Então, esse ano eu fui aplicando
No verão também não deixamos faltar água e também fomos aplicando, intercalando adubos, né, foliar e de raiz nela também, tá? E estão lindas, o que quer dizer que no inverno vai presentear com muito mais flores que o ano passado, porque, né, ano passado ela já foi um abuso. E aí é que entra o terceiro adubo que a gente usa quando a gente quer floração. Esse é campeão. Deixa a Fábio mostrar aqui deixa eu pegar uma colher ali dentro, que também é similar àquele outro, ó. Parece uma terrinha, ó. Isso. E já deixa eu falar algo nesse vídeo aqui, pelo amor de Deus, gente, não plantem direto no adubo. Tem gente que, eu já soube de gente que abriu esse baldinho, pegou um pote 11 e encheu um pote 11. E depois plantou uma plantinha dentro, tá? Isso aqui é um adubo, não é a base para plantar, não é o substrato. Isso aqui é comida para te colocar no substrato. Tu vai ter que ter um substrato para plantar. Mesmo parecendo uma terrinha, não é uma terra, é um adubo, tá? Adubo agroecológico, adubo orgânico. Não tem cheiro. Vocês não conseguem ver uma mosca voando nesses adubos. Eu posso deixar eles abertos aqui, ó. Tu não vê uma mosca voando e o adubo orgânico geralmente a impressão que dá, a gente tem assim, quem vem da lavoura, da agricultura, por exemplo, onde tem muito esterco, como é que se diz, nos galinheiros, né? No curral. Cocheiras. E aí ali sempre tem muita mosca, tá? Porque não é um adubo compostado, é um adubo que está ali em decomposição ainda, tá? Então aqui a gente não vê isso, ó. Não tem cheiro, tu pode guardar dentro da tua casa, inclusive, que não tem perigo, tá? E o adubo de floração, não adianta eu aplicar, por exemplo, deixa eu pegar uma planta aqui, nesse cacto aqui. Ah, mas por quê? Porque ele ainda não tem idade de floração. Na verdade esse aqui já quase tem, né? Mas faz de conta que não tem, tá? Faz de conta que isso aqui é um gruzone. Ele não tem idade de floração e não tem o porquê de eu aplicar adubo de floração aonde ainda não tem idade de floração. Deixa eu pegar um arranjo esquisitinho. Isso aqui até tá com flor, ó. Só que, pessoal, vocês vão concordar com nós que a gente não tá esperando a flor de uma planta dessas. Eu tenho esse arranjo para mostrar a estrutura da planta. A flor aqui é tão singela que assim, ó, o que se vem é lucro, mas não é algo que eu espero. Então eu não aplico bioflores nessa planta também. O bioflores é para te aplicar onde tu quer flores, muita floração, rosa do deserto, os cactos em geral, né? E chegou em época de floração um pouco antes, os rabos de macaco dão show aqui por causa desse adubo. Claro que não é só adubo, mas são vários fatores, mas o adubo é muito responsável por isso. Então adubo de floração, sim, tá? Época de floração começa a usar uns 15 dias antes, ou até mais um pouquinho. Um exemplo. Quantidade, o pessoal sempre pede. Quantidade. Deixa eu pegar uma planta que tenha flores, que dê flores no caso. Eu já vou pegar uma outra tricodiadema denso aqui. Opa, cadê o adubo? Não é não tá bem na época de aplicar adubação de floração nela ainda, é mais daqui uns dias, né? Mas eu já vou fazer, ó. Nesse vaso pequeno, eu diria que um pouquinho menos. É, um 14, tá? Eu vou colocar uma colher rasa. Colher de sopa. E aí eu distribuo aqui pelo vaso. Nós temos uma baita vantagem em relação ao adubo químico, é porque o adubo químico, se tu erra um pouquinho na dosagem, tu queima as raízes, né? Saliniza, mexe no pH, então assim, ó, tu tem que saber usar o adubo químico. E faz uns, eu sempre digo 2, 3 anos, mas acho que já faz uns 5 anos que a gente migrou, né? Sim, já faz, passa tão rápido. O tempo passa tão ligeiro. A gente sabe que a tricodiadema densa em agosto é o auge, tá? Então em julho eu já começo a fazer adubação de flor nele, tá? Mas eu coloquei aqui para vocês verem como é que é a dosagem. E isso também pode misturar no substrato? Pode misturar no substrato, se tu vai plantar. O pessoal que está comprando tricodiadema denso aí, adquirindo no site, chegou, já mistura um pouquinho, tá? Menos é mais, vai botando também a cada 30, 40 dias, vai intercalando. Ah, mas eu acabei de aplicar o de suculenta aqui, posso aplicar o bioflores? Espera aí uns 15 dias, tá? Não enche de adubo de uma vez só, tá? Espera um pouquinho, 10, 15 dias, aí tu faz a outra aplicação também, tá bom? E isso vale para os outros adubos que a gente vai
falar agora. Só mais uma dúvida, ó, que eu respondo também diariamente. O Bioflores é só para cactos e suculentas? Não, para flores, tá? Para tudo que dá flor. Tu que sabe das mães aí, das plantas que dão flores, eu não entendo nenhuma. Me dá um exemplo aí. Para dar flores? É, plantas de dentro de casa. Sim, mas então... Tem, eu não olha... lembro. Tem muitas, né, gente? Mas na hora de falar não lembra. Mas enfim, para as orquídeas, para rosas do deserto, camélia. E flor. Aquelas ali, as Três Marias. Porque a regra é a seguinte: para floração, potássio e fósforo. Isso aqui é rico em potássio e fósforo. Então, tem umas flores bonitas na embalagem. É linda essa embalagem, é um charme. Só parei que não focou. Olha ali, ó. Ali já tem um monte de flor. Tá. É para flor, inclusive, tá? Para tudo que é flor. Não interessa qual. E aí temos mais 2 fortes aliados aqui que a gente também usa nas nossas plantas aqui, que é o Vitale, que é um adubo para a raiz das plantas, que inclusive ontem eu apliquei ali no meu rabo de rato e é ótimo esse aqui, gente. Aqui tem o Florata, que apesar do nome não tem nada a ver com flores, viu? Florata quer dizer que é a aplicação via foliar, tá? Então por isso o Florata. O Vitale, ó, para a raiz da tampa verde e o foliar da tampa azul. E se esses outros adubos aqui a gente usa colher para tudo, né? Para medidas, esses aqui a gente usa a própria tampinha deles. E aí nós vamos precisar de ferramentas para aplicação, né? Ferramentas, que nem esse aqui, que inclusive, né, esse regador aqui, que inclusive está no nosso kit de cuidados da rifa. Esse kit de cuidados, ó, tá cada vez melhor, hein, gente? Já é um dos prêmios mais desejados. Hoje tem um novinho aqui para nós mostrar, ó. Esse pulverizador aqui foi acrescentado lá no kit, que tá gigante. A pergunta é, deixa eu te cortar um pouquinho, para qual cidade será que vai esses prêmios, né? Exatamente esse pulverizador que tu tá segurando aí, a dúvida é, para qual cidade do Brasil? Olha só, hoje ele tá aqui com nós, aqui nas nossas estufas. Quando chegar lá dia 15 de março, a gente já vai saber para onde vai. Na semana seguinte, talvez ele já vai estar, sei lá que região do Brasil. Que pena que eu não sou alguém famoso, pessoal, porque eu ia autografar esse... Ai, meu Deus! Que legal, né, gente? Mas enfim... o kit de cuidados está incrível, ó. Tem o regador, tem todos esses adubos que a gente mostrou aqui, tem a pinça, tem nossa, tem pazinha. Tem os adubos, esses adubos tudo aí vai. É muita coisa, gente, muita coisa. E nem vou dar mais ideia, porque senão é capaz de nós acrescentar mais alguma coisa. Até a bisnaga daqui. Mas voltando aqui. Então, esses adubos aqui, né, eles são líquidos, né, adubos líquidos, e aí tu usa a tampinha para medidas, né? Para medida. Uma tampinha, eu vou fazer aqui do Florata, depois a gente primeiro, gasta. Então. Vamos botar aqui, ó, uma tampinha, e aí tu coloca aqui 1 litro de água, tá? Uma tampinha para 1 litro de água. Já coloca ali, eu já nem vou editar isso aqui. Esse aqui é 1 litro, né? Mais ou menos 1 litro. Pode aplicar aí. Com a própria pressão da água ali, ele acaba misturando, mas é legal pegar a colher e dar uma misturadinha sempre. Sim. Ele é bem marronzinho, gente. Vocês viram que a Fábio abriu um Florata ali, e a gente sempre tem um por aqui meio a mãos, assim, ó. Esses E esse aqui foi o que eu abri ontem. É? Aham, esse é o Vitale, né? O Vitale. Tu tá fazendo agora o Florata, uma tampinha por litro de água. Isso. O da raiz eu abri ontem e apliquei ali no rabo de rato. Agora esse aqui tem que botar no pulverizador, só que o pulverizador já tá com Florata aqui dentro, Não, gente. mas tem só um pouquinho e tu vai caber esse outro ali. Vai dar certo? Sim. Então vamos pôr aqui e aí vamos fazer uma adubação via foliar. E daqui a pouquinho eu quero que tu ensine o pessoal o que fazer depois que termina a aplicação e se sobrou um produto no frasco. Tá, olha aqui, ele é bem marronzinho, ó. Parece um café. Ó, nem vai encher. Pode aplicar bem certinho. E esse aqui a gente nem tirou o papel, pessoal, e nem vamos tirar. A gente fez questão de deixar para mostrar que é novinho, né? É de quantos litros isso aí? 2? 2 litros. Aqui, ó. 2 litros e tem regulagem no bico aqui, tá? De gotículas. Gotículas mais grossas, gotículas mais finas. Para adubação é interessante que use fininha a gotícula, tá?
Aqui no cabo dele tem essa opção que eu vou fazer agora. Chega pertinho aqui nele, Wander, ó. Que é tu aperta e empurra pra frente ali. E ele fica aplicando. E ele fica aplicando sozinho, ó. Vou aplicar aqui nesses cactos. Mas eu gosto de ficar apertando, assim, eu controlar, sabe? Eu ó, também. Eu prefiro assim. Ficar assim, Porque apertando. aí quando eu quero... Parar, né? Aqueles equinopsis ali. Pega eles enquanto eu falo deles. Porque esses aqui entraram no site essa semana. Na verdade até tinha deles, mas não assim, formando colônias já. Que lindos. Olha só. Quantos bebezinhos ali, ó, bem embaixo. Mas esse aqui forma uma touceira. E é daqueles que dão flores gigantes, tá, pessoal? E aí, mas só um pouquinho, e o cacto não tem folha. E aí, como é que tu tá aplicando um adubo foliar? Ué, não tem folha, mas tem a parede dele aqui, os espinhos. Os poros. Os poros, tudo recebe, né? Isso, e detalhe, deixa eu, enquanto eu aplico, eu explicar pro pessoal. À tardinha, já não está mais calor, deve ser umas 6 horas agora. Melhor horário para fazer porque os poros estão abertos, a planta não está com calor. Quando tem muito calor, muito sol, a planta fecha esses poros. Então, qualquer tipo de produto que tu for aplicar via foliar, isso vale para o adubo, vale para o fungicida, vale para inseticida, né? Principalmente os sistêmicos. A melhor hora de fazer é essa, ó. As folhas estão também com os poros abertos, gotículas pequenas. E os cactos também, pessoal, mesmo não tendo folha, então eles absorvem tranquilamente. E os cactos que têm plumas e pelos, mais ainda, né? Que nem o caso dessas mamilárias ali, ó. As plumosas. Plumosas. Usa sempre gotículas finas, que nem a Fábio tá usando ali, e não tem erro, gente. Só não pode se esquecer em cima, né? Não pode ficar falando no telefone. Falando e porque esquecer. lembrando que isso é um adubo, não é nada de veneno, mas tudo que é exagero faz mal, né? E a Celforb, será que absorveria também? Com certeza, né? Elas absorvem sim, gente. Olha como fica molhado, ó, a mesa onde que eu apliquei. E agora, sobrou bastante produto aqui, o que que eu faço? Eu não vou usar mais hoje. Somente semana que vem eu quero fazer adubação novamente. Jogo fora todo esse adubo? É claro que não, né, gente? Não vamos desperdiçar nem um pouquinho, né? Aqui, ó, sobrou mais da metade, ó, de adubo. E tá com a pressão, né, porque eu tava passando lá o adubo. Quem tem esse pulverizador, ó, já deixa eu mostrar. A válvula, né? É a válvula, aqui tem uma válvula. Dá pra escutar aí? Aham. Pronto, gente, tirei toda a pressão. Aí é só baixar aqui, ó. Tá? E aí tu vai deixar isso aqui em um local. Aqui a gente bota aqui debaixo, ó. Um local à sombra, tá? Local fresquinho, onde não pega um solzão, não fica aquele calorão. E vou deixar guardado aqui. Semana que vem, quando eu vou fazer a adubação novamente, eu pego ele. Aí tem que sacudir bem ele, tá? Sacudir bem mesmo para misturar o produto, né? Porque ele vai estar lá no fundo. Mistura bem, dá pressão novamente e pode seguir usando. Com um pulverizador de 2 litros dificilmente sobra. Aqui sobrou porque a gente está gravando, mas teria muitas plantas aí para guardar, né? Amanhã a gente já termina isso aí. Isso, para usar esse produto aqui, tá? Teria mesmo, mas às vezes que sobra, então a dica da Fábio foi essa aí de tu guardar. Produto... Agora fala do de raiz, né? O de raiz, agora é o de raiz. O de raiz, a lógica é que é para raiz. Então esse a gente vai regar o substrato. Uma tampinha também por litro de água. Essa sempre é a medida, viu, gente? Claro, aí tu tem um recipiente aí com 2 litros, bota 2 tampinhas, né? E assim por diante. Vamos lá na torneira? Outra coisa que pergunto sempre é se pode usar a água sim, da torneira. Essa aqui é uma água de poço artesiano, né? O ideal quando tem muito cloro na água, principalmente para adubos orgânicos que tem micro-organismos, porque todos esses adubos aqui, se tu colocasse no microscópio, tu ia ver bichinhos, seres vivos, micro-organismos benéficos para as plantas, tá? Então o cloro inibe um pouco isso. O ideal então seria tu colocar essa água numa bacia ou num balde e deixar a noite toda ela em repouso. Uma noite passar uma noite já isso. vai dar certo, um dia. E aí, ou usar uma água de poço, água da chuva,
melhor que a água da chuva não tem, né, gente? Então também seria bom de usar. Mas aquela água que vem branquinha de cloro, assim, vai inibir um pouco a eficácia dos produtos, principalmente esse líquido aqui. Já mexi, agora vamos regar a planta, só que eu vou levar ali para não fazer lambuzo aqui. Vamos lá. Ó, lembrando que esse é uma planta que não está esturricada. Fiz um pouco de aplicação, vamos esperar um pouquinho. Descer, né? O Puntia Pique na Canta, que entrou no site, esgotou. Logo. Já esgotou? Acho que já. Tem umas mudinhas ali que tá reservado. Quer dizer, estão vendidos que vão viajar segunda, na verdade. Foram vendidos pelo Whats. E quando eu vejo que vai sair lá embaixo um pouquinho assim, aí eu paro a aplicação. Porque aí enxugou bem, molhou bem, né? Porque, como tu falou, ela tá seca, mas não é uma planta que tá assim sofrendo de ausência de água, né? Não. Essas aqui que a gente controla bem. Mas às vezes a gente esquece. Daqui a pouquinho eu vou falar de um esquecimento aí. Vou encerrar o vídeo com ela, inclusive que eu falei o nome errado no Instagram. Vou me corrigir, né, ali. Uma planta que literalmente eu deixei acho que uns 2 anos atirada. E plantas aglomeradas, uma ótima ideia de fazer com de raiz também, ó. Afinal, eu não tenho como chegar com colher ali e aplicar outro tipo de adubo. Aqui vai ter que ser foliar ou assim para raiz, ó. Que coisa linda que tá isso! Nossa! Sabe que agora eu tô aqui fazendo a vez dos nossos seguidores por aí. Esse aí eu apliquei ontem. Eu vou aplicar mais um pouquinho. Esse aqui, olha, gente. Ontem eu até falei lá no nosso Instagram. Esse aqui é o rabo de rato, aquele comum, sabe? Mas que também é uma lindeza, né? E eu tava cuidando ele, o Wander sabe, com todo o amor e carinho, né, Wander? Uhum. Ele tá, assim, ele tá lindo, mas ele tava muito mais lindo ainda. Eu inventei de colocar ele em um local alto, que ficou difícil, a rega, os cuidados, acabou né? esquecendo. É, e aí já começou a secar umas hastes, agora ele vai ficar aqui. Mas o que eu tava falando, Wander, que eu tô fazendo a vez dos nossos seguidores... O quê? Porque eu tenho certeza que eles vão perguntar, tá, mas eu tenho que aplicar aqueles adubos, os de terrinha, tem que adubar com esses aí também, tem que botar tudo isso? Vamos lá, um não substitui o outro, tá? Todos eles se complementam, tem nutrientes assim que vão se complementar. Eu venho aqui num determinado dia e coloco adubo, inclusive tá lá dentro, lá dá pra ver, ó. Deixa eu chegar aí. Adubo que eu coloquei lá, ó, ali tá sujinho ali. Tá? Parece o substrato, mas é adubo. Isso. 15 dias depois eu tô aplicando adubo foliar, aí eu venho com foliar nele, né? Aí no outro mês eu tô usando o bocashi, que não vai ser o assunto desse vídeo, mas deveria, tá? Mas também é um adubo. O bocashi é um adubo tão importante que merecia um vídeo só para ele. Tá? Mas isso é um assunto para outro vídeo. Mas aí eu venho daqui a 15 dias, depois de novo, e aplico o bocashi em vez de aplicar aquele adubo. E eu vou intercalando então. Não quer dizer que a cada 30 dias eu venho com um adubo só. E não, eu vou intercalando, tá? Mas isso não é adubo demais para as plantas? Não é adubo demais. Bota adubo líquido, bota bocashi, bota... Nos stories e aqui nos vídeos parece que todos os dias a gente está aplicando adubo. Mas não, eu tiro um dia para aplicar adubo aqui, outros dias para aplicar adubo lá, e aí a gente mostra. Às vezes eu subo ali e adubo só os rabos de macaco, a gente mostra também. A impressão que dá é que a gente está sempre adubando, mas não, pessoal. Eu garanto para vocês que assim, ó, a cada 30 dias a gente faz uma adubação aqui sim. Tem aquela planta que a gente exagera um pouquinho na época de floração, que foi o caso dos rabos de macaco amarelo, que inclusive está até com flor lá ainda, ó. Mas vocês já estão cansados de ver, né? É que agora já fechou as flores. Então lá sim, depois que começou a floração, a gente já foi aplicando a cada 15 dias. Mas agora quando chegar pro ladinho do inverno, a gente acalma a mão então, tá? Então os 5 adubos que mais usamos, porque não é somente esses. Como eu falei, tem o bocashi, tem o biochar, tá? Que isso é outro assunto também. Mas o que mais usamos é esses aqui, ó. Tá aí o resultado, tá bom? Em time que tá ganhando não se mexe, eu sempre digo isso para os clientes. Tá, mas eu preciso usar, eu tenho que usar esse adubo de vocês? Em time que tá ganhando não se mexe. Então dá uma olhada no teu time, tá? Se tu acha que tá precisando... mexer em alguma coisa? Tem que mudar. No meio de campo? Mas se tu acha que não, aí tu vai dizer assim, ah, mas eles estão dando dica lá, mas as minhas plantas também estão lindas. Que bom! Então, de novo, o time que está ganhando não se mexe, né? Segue assim, ok? E para falar no finalzinho do vídeo da importância da adubação, eu quero usar um exemplo de um presente que eu ganhei, que quando eu ganhei era desse tamanho, assim. Na verdade era 2 galinhos.
E aí eu cortei eles e depois abandonei. Tomara que esse amigo que me deu essa planta não esteja vendo esse vídeo. Que vergonha, hein, Wander? Eu comentei isso essa semana nos stories, que é assim, ó, às vezes a gente faz isso. Deixa uma planta de canto e não dá muita importância. Mas foi um presente que eu ganhei na correria do dia a dia, eu acabei deixando de lado meu presente. E aí um dia eu conheci a floração dessa planta, dois ou mais de 2 anos depois. E vocês vão ver, ó, que a planta estava judiadinha, sem cuidados nenhum. Aqui tá onde eu separei os galhos. E aí eu vi a floração dela na internet e eu pensei assim, mas eu tenho essa planta. Que nessa semana nos stories eu chamei de eufórbia, não é um eufórbia, é caraluma. Nem é da família das eufórbias, apesar de soltar o látex. E é muito parecida com uma eufórbia. É, né? Aquele leite branco, né? Apesar de soltar aquilo, não é uma eufórbia. Mas enfim, o que eu quero chegar, aonde eu quero chegar é que eu vim correndo na mesa, catei elas de novo e comecei a fazer a aplicação desses 2 adubos aqui num primeiro momento. E olhei para elas com carinho de novo. E olha, gente, eu estou de testemunha aqui que, verdade, ele viu essa floração e enlouqueceu e só falava nessa planta que eu já nem sabia que planta era, para mim, sei lá, tava ali na mesa e elas era somente um galinho, né, Vânia? E detalhe, tem uns 40 dias agora, depois que eu comecei a olhar para ela, olha aqui. Sim, impressionante. Um broto, Grande outro broto, já. outro broto, aqui outro brotinho. E pessoal, simplesmente aconteceu 2 coisas, né? Claro que a adubação, inclusive até aqui eu já tinha, onde eu cortei aqui, ó, esse galinho era daqui e logo eu vou ter mais. Aconteceu 2 coisas aqui. A adubação, que eu acho importantíssimo, ninguém consegue sobreviver sem se alimentar, mas aconteceu uma coisa mais importante ainda, que eu digo que é o melhor adubo sempre, foi o carinho que eu voltei a olhar para ela e cuidar dela. Cuidado, né? E olha só. Ela respondeu muito rápido. Daqui a pouco tá uma bela de uma planta. E o que eu fiz? Troquei o substrato, lógico. Troquei o substrato e comecei a fazer a adubação. Né, gente? E todas elas com brotos, ó. Lindas. E se esse amigo tá vendo o vídeo, muito obrigado pelo presente. Eu prometo que daqui para frente agora é só carinho com elas, né? Quanta dica bacana nesse vídeo, né? Sobre adubação. Espero que tenha sanado as dúvidas de vocês. E se ficou alguma dúvida, vocês deixam nos comentários e também podem sempre rever esse vídeo aqui, né? Inclusive, Wander, a gente tem que pôr no título desse vídeo algo com adubação. Sim. Porque aí fica fácil para o pessoal procurar aqui no canal, né? E sanar as dúvidas, né? Porque sempre me perguntam como... Aquele vídeo que tem a dica de adubação, só que é tanto vídeo que a gente grava, né? Então por isso a gente quis reunir tudo aqui. 5 adubos. Como o Wander falou, tem muito mais ainda para falar, mas isso é para os próximos vídeos. Lembrando que a nossa rifa tá aí, já tá chegando 15 de março, gente. Isso passa muito rápido. E um dos prêmios é um trio dos esquilos. Aqui eu tô só com o esquilo papai, que é o que a gente chama esse aqui, né? Mas tem os outros 2, né? Tem a arvoreta da tricodiadema que nós mostramos, tem o kit dos cuidados, tem as madibas, tem o trio dos rabos raros, rabo de macaco amarelo, rabo de macaco laranja e rabo de gambá. E eles estão lindos, estão sendo cuidados assim, gente, olha, na mordomia. Apenas R$10 o número, o link tá na descrição do vídeo. E tudo de bom, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! E eu já estava esquecendo, pode aplicar o Florata em outras plantas? Claro que sim, gente. Na verdade, o Florata, os cultivadores de cactos adotaram ele não foi desenvolvido para cactos e suculentas, né? Adotaram por causa dos nutrientes que tem, tá? Mas é uma planta que já é uma planta, não, é um adubo que já é usado para outras plantas, inclusive lavouras. Existe galão de 20 litros que o pessoal de produção de grande escala usa também. Então, ó, pode aplicar tranquilamente em via foliar em outras plantas também, tá bom? E já que a Fábio iniciou aqui no armário, no nosso armário de cuidados, eu vou encerrar aqui também, né? Dizendo que tudo isso aqui, e até de pequeno porte, não precisa comprar 1 quilo de adubo, né? Tem pacotes menorzinhos, inclusive até o Bioflor tem menor, ó.
Tudo isso vocês encontram na loja Vandefab, o link está na descrição desse vídeo. Sem falar nesse monte de lindeza que aparece nos vídeos aqui. Tudo está no site então, tá bom? Até o próximo vídeo, tudo de bom!